momentos difíceis fizeram-me crescer. Muito mais do que as vezes em que correu bem. Já há algum tempo, com a maturidade, que é uma coisa maravilhosa, não é? Hoje em dia eu tenho trabalhado isso em mim. Eu dou muito valor aos momentos bons. Mas a verdade é que eu acho que ao longo da vida eu aprendi muito mais nos momentos difíceis. Vou aproveitar este momento para te perguntar sobre a tua capa para a Vogue e a produção. Acabaste de ver as capas. Acabei de ver. Faz um bocadinho o rescaldo disso e até do dia, porque estávamos a falar que Sim. foi um dia complicado. Fiquei tão feliz com o resultado. Havia ali várias opções, todas incríveis. E portanto qualquer escolha que a Vogue faça, eu vou ficar muito feliz. Mas o dia não foi fácil. O dia não foi fácil. Bom, primeiro estávamos nos Santos, com muito calor. Foi um dia, eu penso que o mais quente até agora em Lisboa. E logo de manhã, quando acordei e vi esse anúncio, eu pensei, meu Deus, vamos nos enfiar nos Santos no dia mais quente. Isto não vai ser fácil, mas estávamos preparados para isso e foi muito divertido. Depois o Hélio estava doentinho, então, enfim, foi um dia logisticamente desafiante. A trocarmos de roupa no meio da Alfama, dentro de uma tenda. Tenho uma foto ótima que o Paco me tirou disso, em que eu estou com a cabeça de fora, porque era difícil me respirar dentro da tenda para trocar de roupa. E as pessoas a passarem já em festa e nós a trocar roupa na tenda. Houve ali situações muito caricatas, mas foi um dia, apesar de tudo e com todos esses desafios, foi um dia muito feliz. Eu acho que isso depois também se vê no resultado. Porque o resultado nem sequer espelha a quantidade de desafios que vocês... Sim, porque de facto foi um dia que nos divertimos muito em grupo. O grupo era ótimo, divertimos-nos muito durante o dia, rimos, contámos piadas. As coisas foram feitas, apesar de termos feito muitos looks nesse dia, as coisas foram feitas com tranquilidade, e foi um dia mesmo muito bem passado. Portanto, eu acho que depois, no fundo, essa energia da equipa também se revela nas fotos. Acho que está estampado essa alegria, essa explosão de cores. Gosto muito das cores das capas, da capa, porque qualquer que seja a escolha, tem essa característica de verão, de muito colorida. A essência do dia está lá, não só a essência dos Santos, como a essência do verão, porque é uma capa muito colorida. Eu acho que há pouco dizíamos, e é verdade, eu acho que se sente o calor com que nós estávamos, o calor com que eu estava também, e o calor das pessoas, o calor do verão, tudo isso está estampado na capa, e eu acho que isso torna a capa mais interessante. Santo António já se acabou. Fala-nos um pouco sobre este filme, Santo António, do Ruben Alves, a tua personagem e como é que foi essa experiência. Eu tinha muita vontade de trabalhar com o Ruben desde que via A Gaiola Dourada. Não o conhecia ainda, depois acabámos por nos conhecer noutras circunstâncias, no Brasil, quando eu estava lá a trabalhar, a fazer uma série, e acabei por me encontrar com ele lá. Acontece muito isso no Brasil, não é? Quando estou no Brasil, todos os portugueses que vão para lá... Pois é, um pouco inusitado um luso-francês ir encontrá-lo no Brasil. Sim, mas sabes que acontece muito quando estou nas minhas temporadas no Brasil, muitas pessoas que eu não conhecia em Portugal e que visitavam o Brasil e que sabiam que eu estava lá, acabava por de alguma forma proporcionar-se conhecer, e é aquela coisa de já Portugal, que estamos portugueses, vamos nos juntar, vamos nos unir e vamos estar juntos, e isso acabou por acontecer um bocado com o Ruben. Já não me lembro exatamente como é que nos conhecemos, mas foi no Brasil que nos conhecemos e ficámos logo... houve logo uma ligação especial e divertimos-nos imenso, e pronto, mas sempre tive a vontade de trabalhar com ele como realizador, porque achava A Gaiola Dourada um filme brilhante. Depois vi o filme Missy, também fiquei completamente fascinada pela forma real e ao mesmo tempo cheia de fantasia com que ele conta as histórias, cheia de cor, cheia de verdade, cheia de realidade humana, e ao mesmo tempo cheia de sonhos e de cores. Aquilo fascinava-me, aquele universo do Ruben Alves, porque ele tem um universo muito próprio dele. Eu acho isso muito interessante para um realizador, não é? Ter esse seu cunho, essa sua marca. Eu acho que ele claramente tinha isso nos filmes dele.
E, portanto, quando fui convidada para fazer este filme, fiquei logo muito entusiasmada, primeiro por essa razão, porque ia ter a oportunidade de trabalhar com ele e também mergulhar nesse seu universo que tanto me fascinava. E depois, quando ele me ligou e me contou a história, eu fiquei completamente rendida. Em primeiro lugar, porque quando ele me conta a história, eu visualizei logo nas palavras dele como é o que é que iria ser, porque era mais uma vez uma história que eu acho que tinha tudo a ver com essa forma dele contar as histórias. Portanto, imaginei logo aquele universo dos santos, colorido, com muita energia, com todos os personagens muito reais, muito característicos, não é? Daquelas personagens dos santos. E, portanto, comecei logo a viajar. Quando ele me ligou para me convidar e me contou o filme, eu comecei logo a viajar nesse universo e nas personagens e na minha personagem. E depois porque também retratava um tema que eu acho que é super interessante e o Ruben tem essa característica, não é? Ele pega nos temas e faz uma crítica social cheia de humor, cheia de graça, ou retrata uma questão como foi na Gaiola Dourada, dos imigrantes e de toda a realidade que eles vivem, mas sempre com aquele lado um pouco sarcástico ou com um humor muito, muito característico do Ruben, mas tocando em pontos que são importantes falar. No filme Miss, exatamente a mesma coisa, não é? E, portanto, quando ele me conta, eu pensei, é preciso falar sobre isto. E é preciso falar sobre isto com a graça com que o Ruben vai falar, com certeza. E assim foi, de facto. O filme, depois quando li o guião, o filme está muito bem escrito, é muito engraçado, aborda temas que eu acho que é importante chamar a atenção. Tem momentos muito cómicos, tem momentos muito dramáticos. Eu não vi o filme, pronto, claramente. Até porque eu acho que o filme estreia só em setembro. Mas queria perguntar-te, os temas que o filme trata são muito maiores do que o nome, ou seja, não é só sobre o Santo António e sobre a Portugalidade, é muito maior. De todo. O Santo António é a base de partida, por ser uma coisa tão portuguesa, para contar esta história sobre a perda da nossa identidade e da nossa Portugalidade. Que está a acontecer, eu acho que está a acontecer um pouco por todo o mundo, não é? E também está a acontecer em Portugal. Nós estamos a perder as nossas referências da nossa cultura, não é? Da nossa identidade. Está a ser trocado por uma globalização e por um turismo, e não só um turismo massivo e uma standardização, não é? Que esta coisa de não haver fronteiras depois acaba por espelhar um bocadinho. E o filme retrata isso muito bem. E é preciso pensar sobre isso. E os Santos é ali um ponto de partida para, eu não sei, não posso revelar muito sobre o filme porque acho que não vale a pena, mas para começar a conversa é um bocadinho, só nos faltava perder os Santos. Ok. Não é? Para uma entidade estrangeira que quer vir a Portugal, quer comprar os nossos santos e quer fazer os santos à maneira deles. E os santos é uma coisa nossa, é uma coisa típica. E, portanto, isto é só uma analogia a tantas outras coisas que nós estamos a perder em Portugal para essa massificação, para essa... mas depois perguntavas se era o único tema. Não, de todo. Essa é a base. E depois há tantas outras questões, como a solidão nos tempos modernos em que vivemos, como um tempo em que estamos tão conectados com o mundo através das redes sociais e tão desconectados das pessoas em termos humanos, que nos faz viver uma solidão não assumida. Não é? E o filme retrata também isso, porque depois aqueles são vários casais e, portanto, cada casal ou cada história dos protagonistas trata estes temas assim, vai abordando temas diferentes. Mas sim, eu acho que também essa questão deste momento do mundo que vivemos, com tudo ao mesmo tempo e ao mesmo tempo com muito pouco e com muita solidão. Essa é também uma das... A separação
das famílias, o casamento gay, sei lá, existem vários casais, portanto existe ali abordagens de vários temas que são importantes. E a tua personagem, Maria João, qual é a tua personagem no filme? Se é que podes revelar, não querendo aqui mergulhar, nem querendo fazer spoilers, até porque eu acho que este teaser que tu fizeste agora foi absolutamente incrível e importante. Só por aí eu acho que já toda a gente quer ir ver o filme. Se já não queria antes, mas sobre a tua personagem, sem querer fazer spoilers, quem és tu no filme? Sim, eu não posso contar muito porque é difícil falar dela sem... Porque o motivo pelo qual ela vem para Portugal, se eu falar sobre ele eu vou revelar o final da história da personagem. Então... Mas ela vive em Madrid com o marido, com o namorado, que é o Paco León, um ator incrível espanhol, que foi maravilhoso o trabalho que fizemos juntos. Ela não tem relação com a família em Portugal, ou seja, tem uma relação distante, exatamente, com a mãe e com a irmã, com quem ela deixou de se identificar e, portanto, foi viver para Madrid e transformou-se numa mulher de sucesso, rica, muito bem vestida, muito elegante, e de repente a família dela é de Alfama e mantém-se fiel às tradições às suas tradições e aos seus hábitos e costumes. Que ela já não tem nada a ver com elas. E, portanto, quando ela vem para Portugal a achar que vem por um motivo, a achar que vem para o aniversário da mãe, porque o namorado insiste que ela tem que vir para o aniversário da mãe, quando ela chega, ela apanha a extremamente desagradável surpresa de ter sido inscrita pela mãe e pela irmã nas Noivas de Santo António, que é uma coisa que ela abomina. Só a ideia para ela. Só que isso esconde um segredo que o namorado sabe, e por isso o namorado a trouxe, e por isso o namorado insiste, e por isso pelo namorado ela acaba por casar. Agora imagina, as situações são muito caricatas, aquela mulher de repente ver-se nas Noivas de Santo António e ir casar nas Noivas de Santo António. Tem cenas muito cómicas e depois tem algumas cenas mais dramáticas que são o segredo que eu não posso revelar. Não vamos insistir. E que no final... E porque mesmo que assim... no final, que isto é interessante falar, isto é muito interessante falar, no final, perante a revelação desse segredo, ela muda e ela percebe que a família e que os valores da família são mais importantes de tudo o que ela conquistou de sucesso na sua vida, e isso é a transformação dela, e eu acho que é bonito, muito bonito, porque ela precisava dessa lição também, não é? Ela afastou-se da família por se ter transformado numa mulher de sucesso, e há muita gente que precisa dessa lição hoje em dia. E no fundo, nós todos, quando ela chega, ela percebe que não precisa, família não precisa de identificação, não precisa de nada, precisa de amor, e é isso que ela percebe quando está em Portugal, o que tem estado a perder ao estar longe, e não é só estar longe. Uma pessoa pode estar longe e ela afastou-se da família, porque também vão ver que a família é um bocadinho louca, não é? Portanto, ela acaba por ter ali alguma razão. Mas pronto, não posso contar mais, porque é mesmo muito interessante. Mas lá está, mais uma vez, é engraçado, caricato, uma mulher de sucesso vir a casar nas Noivas de Santo António, com muitas cenas caricatas que isso traz, mas com uma verdadeira lição por trás, de amor, de família, e do que é a verdadeira identidade. E é interessante pensarmos nisso. Estamos a falar no filme que Portugal está a perder identidade. Não estão também as pessoas a perder identidade? Basicamente há um paralelismo entre a tua personagem e a linha condutora do filme. Exatamente. Também, claro. O Ruben Alves não faz nada por acaso. Não faz nada por acaso, e ele é extraordinário. E pronto, agora passamos à fase em que eu sonhava fazer um filme com o Ruben Alves, porque era uma excelente fã, uma grande fã. Hoje já o conheço depois de ter trabalhado com ele, e devo dizer que ele é um excelente realizador, porque não só a forma como ele comanda o barco, não só a certeza absoluta que ele tem daquilo que quer e de tudo o que já visualizou, e a forma como quer contar a história de uma forma extremamente inteligente, como é um maravilhoso diretor de atores, e trabalhar com ele e deixar-nos guiar
e voar na imaginação incrível que o Ruben tem, é uma experiência mesmo muito, muito boa. Portanto, ainda fiquei mais fã depois de fazer o filme. Agora já sonhas em fazer outro filme com Agora o já sonho fazer outro filme com ele. E ele tem este universo muito característico, que eu acho que é o que cativa nos filmes dele. Ele vai fundo no que é preciso ser falado, toca o coração do público de uma forma certeira. Porque ele mistura como ninguém a emoção, o drama e a comédia. E a vida não é isso. A vida é totalmente isso. Totalmente. Estavas a falar também um pouco, quando começaste a falar da direção de atores, deu para perceber nas entrelinhas e nas mensagens subliminares que eu acho que o Ruben também dá espaço para que os próprios atores também possam ser eles próprios enquanto profissionais. Sim. Eu queria perguntar-te sobre a tua personagem e a Maria João, ou seja, é inevitável que uma personagem tenha um pouco de ti e que tu tenhas um pouco da personagem também, ou que pelo menos assambarques um bocado da personagem. E eu queria primeiro perguntar-te o que é que a tua personagem em Santo António tem de Maria João Bastos e das personagens que tu já interpretaste, elas ficam sempre um bocadinho contigo, trazem um bocadinho contigo. Sim, elas ficam comigo a partir do momento em que me ensinam alguma coisa, não é? E em todas elas o que eu procuro encontrar é a humanidade da personagem, que ela se torne verdadeira, não é? Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente mau. Há muita coisa da personagem com a qual eu não me identifico, porque eu sou uma pessoa extremamente ligada à minha família. E apesar de viver fora e de passar muito tempo fora de Portugal, nomeadamente no Brasil, que é onde passo grande parte do tempo quando estou a trabalhar lá, mas a conexão e a ligação com a minha família é uma coisa que para mim é a minha prioridade. E ainda que tenha que estar longe fisicamente, nós conseguimos, nestes últimos 25 anos em que eu me divido entre o Brasil e Portugal, conseguimos sempre manter uma relação muito próxima. Falo todos os dias com a minha mãe, enfim, eu costumo dizer com a minha mãe, é verdade, nós conseguimos o feito de só falta o toque, porque o resto é como se ela estivesse ali, como se estivéssemos na vida uma da outra. Portanto, eu aí não me identifico nada com ela, aquela soberba dela, aqueles valores... e depois a ansiedade de querer não é? Do mundo, do sucesso, de conquistar o mundo. Também sou uma pessoa ambiciosa nesse aspecto, gosto de ir atrás dos meus sonhos e de conquistar aquilo que quero, mas acho que ela se fixou muito só nisso e perdeu muitas outras coisas importantes. Mas as personagens, elas ensinam-nos sempre muito, não é? Quando o meu papel não é julgar a personagem de todo. O meu papel é encontrar razões para as suas motivações, é entendê-la ao ponto de encontrar o lugar onde ela está e o lugar em que ela sente as coisas que sente para ser como é. E foi isso que mais uma vez eu fiz nesta personagem, entendê-la e torná-la real e humana e ter as suas razões. Isso é muito interessante, eu não tinha aqui esta pergunta, mas o facto dela ser tão dispar de ti, principalmente quando são personagens controversas, não é? De certa forma a tua personagem em Santo António é um bocadinho controversa, ela é obviamente uma mulher movida pela ambição que acaba por esquecer tudo o resto, não é? Ela afasta-se da família porque a família é pobre, porque não tem dinheiro, porque são, enfim, tem uma postura diferente da dela, ela já está noutro lugar, enfim, tudo isso são coisas com as quais eu não me identifico de todo, não é? E nessas alturas em que uma personagem é tão dispar de ti, tão controversa, isso de certa forma também não ajuda o ator a ser mais empático, porque como tu dizes, tu estás sempre constantemente a tentar entender as suas razões, ou seja, de certa maneira um ator é uma pessoa que está sempre a trabalhar em empatia, porque tem que criar... Aliás, se o ator não tiver empatia, não consegue representar as suas personagens, mesmo. E acho que eu no outro dia ouvi uma entrevista de uma jornalista, a Mariana Vanzeler, Mariana Vanzeler, ouvi uma entrevista dela e achei muito interessante que ela dizia isso mesmo, em que o jornalista lhe perguntava como é que ela conseguia, não é, fazer todos aqueles trabalhos de risco e contacto com as pessoas, e ela respondeu através da empatia. Eu não posso ir para uma entrevista com uma pessoa dessas a fazer julgamentos. Eu não estou ali para julgar, eu estou ali
com empatia, em frente a um ser humano e tentar perceber sem julgamento o seu lado. É exatamente a mesma postura que o ator tem que ter com as suas personagens. É empatia. Empatia de mesmo não concordando, de entender, porque senão também não há outra forma de nós lhe darmos vida, não é? Claro que sim. Tens que acreditar também na personagem que tu és e por isso tens que perceber o que é que... nas razões que a fazem ser assim, e crias todo um universo que te justifica essas razões, as coisas que ela passou na adolescência, as coisas que ela passou com a família, as trapalhices em que a mãe e a irmã constantemente a colocam, e esta é mais uma, portanto ela aí tem a razão dela, enfim, pronto, não, mas leva uma grande lição de moral nesta vinda a Portugal e naquilo com que ela se vai confrontar, leva uma grande lição de moral da vida. Isso é bom. Isso é bom. Isso vai fazer as pessoas pensarem também. Eu acho que o papel do ator também é interpretar de tal forma a personagem que ela é identificada sempre por alguém. Sim. E nós próprios podemos não nos identificar totalmente com a personagem. Não nos identificamos com tudo, mas entendemos. E provavelmente houve momentos, as pessoas às vezes não são assim, mas em alguns momentos já adotaram essa postura, não é? Completamente. E se nós encontrarmos essa empatia com os personagens e a tornarmos real e humana, o público também vai encontrar. É verdade. Por falar em personagens e a coleção de papéis que tu, na tua carreira, já acumulaste e que já vai longa, queria perguntar-te o que é que te faz dizer que sim a um papel? Sendo que eu acredito que quanto mais papéis fazes, mais condicionantes tens para dizer que sim, não é? Não sei, estou eu a perguntar. Sim, eu sempre fui muito exigente na escolha dos meus projetos e das minhas personagens ao longo da minha carreira, e por isso é que eu acho que a minha carreira é caracterizada por um percurso com personagens muito diferentes umas das outras, porque esse sempre foi um critério para mim. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, entrar em diferentes universos, também com o intuito de aprender com as minhas personagens, porque eu estudo muito, nós estudamos muito para fazer as personagens, e isso, elas obrigam-nos a entrar em universos e em lugares completamente desconhecidos, a pesquisar, não sei se trago o bichinho do jornalismo, não é? Porque foi onde eu me formei, mas eu acabo por querer isso é uma coisa que me fascina muito no processo que antecede a rodagem e a concretização de lhes dar vida, mas é todo o processo de estudo, de mergulhar naquilo que é o universo da personagem e deixar que isso influencie depois também a minha própria construção. E isso é uma coisa que me fascina muito. E eu vou conseguindo isso escolhendo personagens muito diferentes umas das outras, não é? E diferentes de mim, sobretudo. E a mim, claro que vou ficando mais exigente, não é? Vou fazendo mais coisas, mas ainda há muita coisa para fazer. Mas o que eu procuro numa personagem, o que eu procuro num projeto é trabalhar com pessoas que eu gosto, porque para mim é um momento de muito prazer, de muita troca, de muita partilha. E também intenso, não é? E muito intenso, mas tem que ser com pessoas boas, tem que ser com boa energia, tem que ser bom, tem que ser feliz. E em relação às personagens, a mim, o que eu mais procuro é personagens complexas, personagens contraditórias, personagens humanas. Nós somos contraditórios, não é? Sem dúvida. E ter personagens que me desafiem e que me façam tremer e que me façam ter dúvidas e que me façam ter poder contar uma história e poder dar vida a uma personagem que mexa com o público, que mexa comigo e portanto irá mexer com o público, que me faça pensar na imensidão da complexidade humana e que faça o público pensar, e portanto procuro sempre mulheres que tenham essa complexidade de alguma forma, seja qual for a realidade. Eu queria aproveitar essa deixa que estavas a dizer, até mesmo da resposta há pouco, da complexidade e do facto de tu também tentares compreender, de contextualizares a personagem. Houve alguma personagem que tenhas feito que tivesse entrado em ti de tal forma que chegou a ser angustiante? Ou seja, tiveste tantas? Muitas. A minha inspetora de rabo de peixe na última temporada,
eu acho que a esta altura já quase toda a gente deve ter visto, mas acho que não vou fazer, espero não fazer um spoiler para ninguém. Tem uma evolução muito marcante na terceira temporada e depara-se com o desaparecimento de uma filha e... Não vou fazer spoiler. O desaparecimento de uma filha que resulta na maior dor que um ser humano pode sentir. E isso para ti isso foi muito difícil de fazer. Foi uma cena em que ela se... Eu vou tentar não fazer spoiler. Foi uma cena em que ela, depois de tanta busca, não é? O desaparecimento de um filho é uma coisa muito dramática. E essa busca é algo muito dramático, muito angustiante. A cena final, a forma como tudo termina foi extremamente violento de fazer. Fisicamente violento, emocionalmente violento. E como é que se recupera disso? Olha, recupera-se... O corpo sabe o que faz. Eu retraio-me bastante, eu fico sozinha nesses momentos. Depois disso, recolho-me, vou para casa, respeito-me. Nesse caso, senti necessidade de chorar muito, chorei muito, alimentei-me bem e dormi. E no dia é um reset, é fazer um reset, um porque é muita entrega emocional, é ir a um lugar de dor muito grande. Todos nós já perdemos alguém, ou a maioria das pessoas já perdeu alguém, sabe o que é essa dor, e é ir a um lugar que é difícil para um ser humano, não é? Um lugar de desespero, de perda, de angústia. Mas que faz parte do... E foram muitas horas, aliás, foram 2 dias para filmar essas cenas e portanto são muitas horas naquele lugar, angústia, sim. Naquela angústia. E depois, mas recuperamos bem. Eu acho que o mais importante é o ator, da mesma forma que se entrega totalmente a isso e a esses sentimentos e à cena, depois tem que saber entregar à recuperação. E no meu caso também é isso, é recolher-me, é estar tranquila, é respeitar o meu tempo, dormir, alimentar-me bem. E no dia a seguir pronta para outra, até porque não paramos de filmar. E por falar em não parar de filmar, o nome Maria João Bastos já é prata da casa. Acredito que hoje em dia toda a gente que ouve falar na Maria João ouve falar do nome Maria João como um nome com autoridade na indústria. Mas a Maria João ainda se deve lembrar de quando o nome era só teu, quando o teu nome era só teu e não do mundo do espetáculo. Tu tens noção qual foi o teu ponto de viragem? Assim, tipo, que pensaste, ok, eu sou atriz, isto é a minha profissão. Isso é uma pergunta muito difícil, porque... Ainda hoje não sabes. Na verdade, eu comecei com 12 anos. Eu comecei muito pequenina, logo com muita convicção de que o meu caminho era ser atriz. E com muita certeza. Portanto, sentir-me atriz na minha essência e na minha natureza sinto-me desde sempre. Sentir-me atriz completamente validada pelo exterior, até sou muito acarinhada pelo público e até sinto que tenho conseguido atingir, mas quero atingir cada vez mais personagens que toquem o público, não é? Isso é que me emociona. Acho que nunca vou sentir, acho que nunca vou... Não achas que não há um ponto de viragem? Acho que não há um ponto de viragem, porque o meu caminho é sempre de conquistar mais, de aprender mais. Percebo o que é que queres dizer. Sabes? Assim, dizer que houve um ponto de viragem é como se chegaste e tu sentes que nunca chegaste, porque tens sempre alguma... Espero nunca sentir que cheguei, porque no dia que eu sentir que cheguei tenho medo de perder aquilo que para mim é o que mais me fascina, que é, será que eu vou conseguir fazer esta personagem? A minha mãe brinca e diz assim, todas as personagens que eu vou fazer... Eu, antes de começar a rodar, ou quase todas, pronto, há umas que... E eu sou uma pessoa segura no meu trabalho, porque eu trabalho muito antes de começar, portanto, eu estou preparada, e essa preparação dá-nos segurança, não, claro. Não é? Mas há sempre aquele nervoso, que eu ligo para a minha mãe, ela diz, ela já diz sempre a mesma coisa, vais conseguir, porque eu digo, mãe, é muito difícil, agora é que eu não vou conseguir fazer. E ela já acha graça,
E diz-me sempre, vais filha, fazes sempre este telefonema, vais conseguir. E eu não quero perder isso nunca, porque é isso que me faz... É isso que te faz mostrar que te preocupas. Sim, é isso que no fundo, é isso que me preocupa, é isso que me alimenta, é isso que eu tenho que me preparar muito bem, porque eu tenho que dar o meu máximo. No dia que eu sentir que eu não preciso dar o meu máximo, ou de eu sentir que já está tudo validado, é muito desinteressante, portanto eu nem sequer quero que esse dia chegue. Eu revejo-me totalmente nas tuas palavras. Eu sou jornalista há mais de 20 anos e fico sempre nervosa antes de uma entrevista, e eu também digo exatamente o mesmo. No dia em que eu deixar de ficar nervosa é o dia que tenho que deixar de fazer isso, porque tu ficas nervosa porque tens brio, e se tens brio é porque te interessas, e a partir do momento em que não ficas nervosa é porque já não te interessas. Não podia concordar mais, é exatamente isso. Já pensaste em desistir alguma vez? Não, nunca. Esta pergunta na sequência foi um bocado estúpida, não, mas... Não, porque... Não, de todo, mas... A verdade é que nunca. E olha que eu passei por momentos difíceis. Eu ouvi muitos nãos no início. Eu fui para fora para viver para um país diferente. Eu sempre tive e ainda um bocado na sequência daquilo que falávamos, e continuo a fazer isso. Eu, quando não estou a fazer um trabalho, eu vou estudar. Ou já fui para Bruges fazer atrás de um mestre que eu adoro, que ensina a técnica de Michael Tchaikovsky. Já vou muitas vezes para Nova Iorque, ou no Brasil, ou em Paris. Eu estou sempre a estudar, e portanto isso ainda na sequência da última pergunta, eu acho que isso é porque eu sinto que ainda tenho algo para aprender. E isso alimenta-me. Mas e então nesses momentos em que eu ouvi uns nãos, em que eu ia para fora, ficava longe da minha família, sozinha, houve momentos que não foram mesmo fáceis. Quando fui viver para o Brasil, os fins de semana eram muito difíceis. Foi muito tempo. A primeira vez que fiquei 5 anos. Estava a viver um sonho e portanto estava feliz, mas isso não invalida que hajam momentos difíceis. E ao longo de toda a minha carreira eu nunca pensei em desistir. Eu sempre soube que eu estava no sítio certo, onde tinha que estar. Este era o meu sonho, este era o meu caminho, e eu nunca tive qualquer dúvida disso. E a parte de ser difícil também, em alguma forma, me alimentava. Eu nunca fui uma pessoa de me ir abaixo, ou de me ir muito abaixo com a dificuldade, porque eu sempre vi na dificuldade uma oportunidade. Aconteceu muitas vezes quando eu recebi uma resposta negativa para um trabalho, eu tinha sempre um pensamento positivo. Eu dizia sempre, se eu não fiquei com este trabalho, é porque eu preciso estar livre para fazer um que vai ser melhor para mim, que vai aparecer entretanto. E aquilo dava-me uma segurança. Sim, uma segurança, uma esperança, uma certa... um lado genuíno e até sonhador, que eu acho que me caracteriza muito, e um lado positivo que acabava por me trazer coisas boas. Portanto, eu acho que o facto das dificuldades, eu não ter conseguido ficar... Até porque nós paramos muito mais para pensar quando as coisas correm mal do que quando as coisas correm bem. Não é? É verdade. Na vida. E, portanto, quando as coisas corriam mal, eu não ficava com o trabalho, eu pensava sempre o que é que eu posso melhorar para conseguir ficar com o próximo. Ou quando eu fazia uma personagem, uma série, um filme que não me tinha corrido bem, eu ficava triste. Mas eu via sempre como uma oportunidade de aprendizagem, de olhar e pensar o que é que eu fiz errado, é aqui que eu tenho que trabalhar mais, é isto que eu preciso desenvolver mais, é isto que eu preciso estudar mais, então eu vou fazer isso. E os momentos difíceis fizeram-te crescer. E os momentos difíceis fizeram-me crescer, muito mais do que as vezes em que correu bem. Mas eu acho que isso, a vida é assim também, nós paramos. Hoje em dia, já há algum tempo, com a maturidade, que é uma coisa maravilhosa, não é? Hoje em dia eu tenho trabalhado isso em mim. Eu dou muito valor aos momentos bons. Mas a verdade é que eu acho que ao longo da vida eu aprendi muito mais nos momentos difíceis. Eu também, daqui mais para a frente, tenho umas perguntas sobre maturidade, se ainda tivermos tempo, porque conversar aqui com a Maria João é uma tarde inteira, se for preciso. Queria voltar só aqui um bocadinho ao tema da revista, que tem a ver com o verão português. Sim. E com Portugal.
e queria perguntar-te, bom, eu vou aproveitar aqui, eu já vou mostrar aqui um bocado as perguntas, mas vou aproveitar que estamos a falar das personagens para falar de uma personagem que tu tens muito portuguesa e muito popular, que é a Liliane Marise. Sim. E queria perguntar-te se tu, por acaso, alguma vez, tenho aqui 2 perguntas sobre ela. Uma é, se tinhas ideia do fenómeno que se tornaria a Liliane Marise? Nunca. Quase como um alter ego teu. Nunca na vida. Eu sei que quando fui, que havia esse projeto e que quando surgiu o meu nome por um realizador que enfim que já tinha feito vários trabalhos comigo e portanto sabia a minha elasticidade, tinha acabado de fazer O Bairro, onde eu tinha na mesma série assumido várias personagens que eram disfarces para praticar os meus crimes. Sugeriu o meu nome e na altura enfim, o José Eduardo Muniz e outras pessoas que estavam na reunião disseram: não, a Maria João não vai aceitar fazer essa personagem. Ele disse: vai. Quando eu recebi o convite, eu fui à reunião e disse: eu aceito fazer, estou muito entusiasmada com este convite, mas eu quero fazer tudo, porque quero cantar, quero dançar, portanto, porque eu iria ter alguém que cantasse por mim, alguém que quer cantar, quer dançar. Na altura havia o projeto de gravarmos uma música, e unicamente uma música da Liliane Marise, e eu no final da reunião, nunca mais me esqueci desta imagem, levanto-me, vou a sair e quando estou na porta viro-me para trás e digo assim: e eu ainda vou gravar um CD de sucesso que vai ser número 1 do Top Nacional. A brincar! Completamente a brincar com eles. E a verdade é que fizemos 5 originais. Depois tenho alguns covers no concerto, no CD, e o CD teve em número 1 do Top Nacional durante várias semanas. Fiz 2 concertos, um para 15 mil pessoas e outro para 8 mil, 9 mil, nas 2 maiores salas de espetáculo de Portugal. Então, quer dizer, se eu pensava isso quando aceitei, nunca na vida. Se eu, quando comecei a fazer a Liliane Marise e a perceber o impacto que tinha no público, completamente transversal, dos 8 aos 80, de todas as gerações e classes e todas as classes sociais, foi um sucesso. Quando eu comecei a perceber esse sucesso, comecei a perceber a dimensão da personagem, mas não esperava minimamente. A Liliane Marise é uma personagem de facto muito popular e muito, vamos dizer, loud, não é? Muito vibrante. É que eu tinha acabado de fazer um filme. Tinha acabado de fazer Os Mistérios de Lisboa. Era um filme que tinha... Ou seja, foste para o lado oposto em termos de autor, personagem. Que tinha... Do Raul Ruiz, que tinha viajado o mundo inteiro com o filme, nos melhores... E então, quer dizer, o público não estava à espera, de repente, depois de umas personagens... E também tinha feito em televisão personagens muito dramáticas, que foi sempre maioritariamente o meu caminho, personagens muito densas. E então eu acho que o sucesso da Liliane Marise teve a ver com vários fatores. Um deles o inesperado da Maria João. O inesperado de ter sido eu a fazer essa personagem. O momento que vivíamos de crise em Portugal, e que as pessoas passavam por várias dificuldades, e eu digo isto porque eu recebia muito esse feedback na rua, em que as pessoas passavam por algumas dificuldades... E encontravam conforto e alegria ali naquela personagem, e depois ter sido uma personagem... feita muito genuína. Não sei, eu acho que houve ali esse lado também de levar às pessoas alegria naquele momento em que havia muita gente a passar por dificuldades, porque estávamos a sair de uma crise e portanto era o feedback que eu sentia mais. A minha vida não está boa, eu estou a passar por muitas dificuldades e o único momento bom que eu tenho é saber que vou chegar a casa e vou-me rir com a Liliane Marise. E aquilo para mim enchia-me o coração. E a verdade é que pensares que uma personagem de uma novela que durou 1 ano consegue encher uma Mel Arena é... qualquer coisa. E foi fácil para ti, porque eu sei que tu também és uma pessoa relativamente privada, mesmo nas personagens que tu costumas fazer mais densas. Foi fácil para ti gerir essa dualidade daquilo que tu és enquanto Maria João e de repente ser uma personagem, porque ela não passou só a ser uma personagem das 9 às 5 enquanto estás a filmar, ela quase que passou a ser um alter ego da Maria João Baixo. Sim, eu ia na rua, foi uma loucura nessa altura. Mas eu vou-te dizer uma coisa, foi até surpreendente para mim. Eu sou uma pessoa extremamente discreta, sou até... bastante envergonhada e recolho-me muito,
E eu não sei também o que é que me aconteceu, porque o carinho era tanto, era tão genuíno, a abordagem das pessoas era tão calorosa, era tão verdadeira, era tão... Eu sentia que eu fazia parte da vida delas de uma maneira muito especial, que lhes fazia bem. A personagem também me fazia bem a mim, porque imagina o que é estar o dia inteiro a rir com a Marina Mota, que é uma atriz inacreditável, e que eu acho que o sucesso da Liliane Marise também tem a ver com o núcleo dela, a Marina Mota, o Pedro Teixeira, o Isaac Alfaiate, tudo aquilo funcionou bem. A Marina Mota, que é, enfim, uma sumidade da comédia em Portugal, ensinou-me muito também naquele projeto, aprendi muito com ela, porque era o primeiro projeto de comédia que eu estava a fazer, e tudo aquilo funcionou, e portanto ela também me fez muito bem a mim. Eu também vivi em estado de graça esse ano em que dei vida à Liliane Marise, e portanto eu própria... Surpreendeste a ti própria com a maneira como abraçaste a personagem. Como abracei, como deixei que ela entrasse na minha vida, como ela me fazia feliz, como eu me ria todos os dias, como eu chegava em casa, a casa leve, e portanto quando eu recebo esse feedback do público, eu recebo também com muita alegria, e era muito engraçado, porque eu ia na rua, parava no carro, e às vezes eu pensava isso, eu estou tão envergonhada, e ela de facto tirava ali um lugar de mim muito interessante. As pessoas paravam o carro, as pessoas apitavam, as pessoas nos semáforos a fazerem amo o meu povo, toda a gente, ou as pessoas a fazerem pancadinhas de amor no meio da rua, no meio do semáforo, no semáforo. Eu ficava a olhar para aquilo, dizia adeus, mandava beijos. É inevitável e impossível não se contagiar com a energia da Liliane Marise, e da mesma forma que ela contagiou o público, contagiou-me a mim, portanto acho que teve a ver com isso. Há pouco também estavas a falar de passares muito tempo no Brasil, mas não só, também fizeste muitos projetos lá fora e interagiste, interpretaste papéis com atores internacionais, ou seja, tu és uma atriz do mundo, mas tu és muito tuga, não só pela Liliane Marise, mas eu queria perguntar-te qual é o teu hábito mais tuga, mesmo quando tu estás no Brasil e isso, o que é que tu achas que é o teu um costume tuga que nunca deixas, que até pode ser só de tipo beber sempre a tua bica de manhã ou uma torrada com um cal ou o que lhe quiseres chamar. Eu vou dizer que a minha mais tuga é o meu galão. O galão é uma coisa muito tuga. Aliás, nem sei se existe essa palavra no Rio de Janeiro, no Brasil não existe. Eu acho que mais próximo internacional é talvez um latte, que não é a mesma coisa. Mas não é um galão. Não é um galão. Um galão é uma coisa única, e um galão ainda hoje de manhã bebi um galão. Fui aqui abaixo ao café e pedi um galão. Sim, mas tenho outras, sei lá, agora assim que me lembro, mas o galão é muito tuga. Mas mesmo quando estou no Brasil, eu gosto muito de reunir pessoas em casa e fazer comidas portuguesas. Eu gosto muito da gastronomia portuguesa, e quando estou fora faço bastante para estar mais próximo. Perto. Sim. E és uma mulher de tascas, o que é que tu costumas pedir quando vais a uma tasca? Olha, eu gosto de um dos meus pratos preferidos, assim, diria que é umas gambinhas, umas ameijoas, abelhão pato, o pãozinho alentejante torradinho com manteiga. Nós estamos perto da hora do almoço. Exato, já estamos aqui com fome, por isso é que estamos assim, mas uns ovinhos com farinheira, assim umas coisas levezinhas. Aqueles petiscos tugas mesmo. Levezinhas, aqueles petiscos tugas, uma sardinhada, adoro sardinhas. Uma sardinhada, uma alheira com ovo estrelado. Coisinhas leves. Não te ficas no menu de uma tasca, depende do eu gosto de praticamente tudo. Não gosto de caracóis. Ok. Pronto. Acho que diria assim. Não gosto de caracóis. O resto gosto de praticamente tudo. Há uma coisa que te queria perguntar que é inevitável, e vou falar também por mim, é inevitável que se criem expectativas sobre quem tu és, até alimentado pela tua esfera pública e pelos teus papéis, alguns muito diferentes da pessoa que és, mas até alguns mais densos, se calhar, do que a pessoa que és. E eu queria perguntar-te o que é que achas que surpreenderia mais as pessoas se te conhecessem melhor. E eu posso falar por mim, por exemplo. Eu acho que tu és uma pessoa, à primeira vista, ou visualmente intimidante, porque és muito bonita, porque fazes papéis muito densos e afins, e tu és uma doçura de pessoa, quando se conhece. Obrigada. E eu queria perceber se tu achas que as outras pessoas têm essa ideia de ti. Completamente. Eu acho que essa ideia que tu disseste é a ideia mais recorrente, e quando as pessoas me conhecem, as pessoas manifestam isso, dizem:
eu tinha uma ideia completamente diferente de ti. E eu tenho essa consciência. Eu acho que tem a ver com o facto de eu ser uma pessoa reservada, bastante reservada e até envergonhada, como já disse, e mais retraída. Eu sinto que eu fiquei muito assim depois de perder o meu pai com 18 anos. Eu sinto que isso me modificou um pouco e me deixou um pouco mais fechada. Eu, quando era miúda, penso que era mais... Mas eu sempre fui. Depois eu acho que eu uso as personagens para... Como terapia, sim, meio terapêutico. E para... Não sei, mas eu sou uma pessoa mais reservada e quando não conheço, quando estou... Depois, quando conheço as pessoas, sei que me mostro e é aí que surpreendo as pessoas. Quando me dou um pouco mais, eu sei que surpreendo as pessoas, porque eu acho que o facto de ser uma pessoa mais reservada passa uma imagem às vezes de fria, distante, arrogante. Mas eu sei que eu tenho que esse lugar mais reservado, que eu não tem sou essas assim, consequências. Tem essas consequências, que eu não sou assim à partida uma pessoa que se extremamente dada logo num primeiro... Isso também é muito português, nós também somos muito assim, nós somos muito generosos, mas até é um bocadinho diferente dos brasileiros. Os brasileiros não precisam de conhecer e já somos todos amigos, e os portugueses também são assim, mas os portugueses têm essa característica, tens toda a razão, muito interessante, de muito mais reservados no início, mas depois quando se abrem as coisas são muito duradouras e são muito profundas, não é? Eu acho que tem um bocadinho a ver com a nossa história também da ditadura, não é? Porque parecendo que não, foi há 50 e poucos anos, e por isso nós ainda temos resquícios, mesmo as gerações mais jovens, porque aprenderam com os pais e com os avós, temos esses resquícios de termos alguma desconfiança ao início, porque passámos durante muitos anos com a desconfiança a pairar sobre nós. Então eu acho que isso, de certa forma, se imprimiu naquilo que somos enquanto povo. Mas eu também concordo que depois de nos conhecermos... Sim, depois de quando conheço e vem o meu lado mais genuíno e a minha... Quem tu és, a tua essência, não é? Quando te abres. Sim, acho que acaba por surpreender as pessoas. Eu ouço muito isso. Quando me conhecem, ouço muito isso. Pai, tinha uma imagem diferente de ti, eu fico assim, I know. De certa maneira é bom, era preferível que fosse surpreender, era pior se fosse se surpreendesse ao contrário, não é? Que as pessoas achassem que eras uma pessoa super acessível e afinal não eras nada. Sim, mas sabes que eu às vezes gostava de, em lugares onde... Porque depois nós também temos uma personagem, não é? Todos nós temos uma personagem. Todos. E em diferentes contextos temos personagens diferentes. Adaptamos. Portanto, eu quando chego a um trabalho, a um evento em que eu tenho que me relacionar, sou uma pessoa de um fácil relacionamento, eu estou a falar numa esfera mais íntima, às vezes eu gostava, porque nós nunca queremos sempre, de alguma forma... não é ser diferentes, mas às vezes eu gostava de ser mais rápida nesse processo. Sim, às vezes de me dar um bocadinho mais rápido e porque também tenho às vezes um certo... Como tenho essa dificuldade às vezes de me mostrar logo, também às vezes penso que isso também pode... prejudicar de certa forma. Não deixe de tirar-me oportunidades de que as pessoas me conheçam. Percebo. Mas também é assim, se valer a pena... Há de chegar lá. Há de chegar e as pessoas acabam por... Quem tiver que ficar no meu círculo e no meu universo acaba por me conhecer melhor. Há pouco estavas a falar da maturidade, eu gostava de ir aí um bocadinho. Queria perguntar-te qual foi das maiores lições, ou seja, o que é que a maturidade te trouxe, não só enquanto pessoa, mas também enquanto profissional, e qual é a maior lição que retiras da tua profissão? Da minha profissão? E da tua vida, que eu acho que uma está ligada com a outra. Completamente. Elas estão completamente mergulhadas uma na outra. Eu vou-te dizer que a maternidade. Maturidade. A maternidade não, porque isso não foi algo que eu vivi. Mas a maturidade tem-me surpreendido de uma maneira tão bonita. Eu acho a maturidade um lugar de plenitude, de segurança,
de certeza, de tranquilidade, de nos aceitarmos como somos, de dar valor ou importância de facto àquilo que merece importância e não dar importância ao que não tem, não é? É uma perda de tempo. E é mesmo uma grande perda de tempo. Portanto, esta noção de que o nosso tempo é precioso e saber utilizá-lo da melhor forma é mesmo muito, muito bom. Com quem queremos, com o que queremos, com o que somos, com a nossa liberdade, com a liberdade de sermos genuínas, de não justificar nada a ninguém, de não... Não é? É uma sensação de a maturidade. Eu sempre fui uma pessoa muito livre, não é? Eu sempre vivi muito com liberdade desde miúda, mas a maturidade traz uma liberdade interior. É espetacular. Obrigada, Maria João. Obrigada.